Então, boa tarde pessoal, tudo bem? A gente vai dar início ao método básico de aprendizagem de violão. Esse método é dividido em 10 aulas, essa vai ser a nossa primeira aula, tá? Vamos lá. O que a gente vai tratar no decorrer dessas 10 aulas? A gente vai dar uma breve introdução, né, no estudo da música, no estudo do violão. A gente vai falar um pouco sobre fatores significativos na música, harmonia, melodia, nota, acorde, ritmo. A gente vai falar um pouco sobre teoria musical, sobre escalas musicais, campo harmônico. E no decorrer dessas 10 aulas, a gente também vai pegar músicas que eu vou trazer para vocês aprender e músicas que vocês vão trazer, que vocês gostam, né? Músicas divididas em níveis, de iniciante, avançado, intermediário. A gente vai dividir essas músicas no decorrer das nossas aulas, tá? Então, a primeira aula hoje, eu quero tratar um pouco sobre trazer um pouco de introdução à música para vocês, tá? Então, assim, ó, a música, ela é dividida basicamente em 3 pilares importantes que a gente sempre vai ver no decorrer de qualquer estudo relacionado à música, tá? A gente vai ver o pilar da melodia, o pilar da harmonia e o pilar do ritmo. O que significa esses pilares da música? É que a música ela é dividida dessas 3 maneiras, por exemplo, para poder se completar, né? Digamos assim, o que é a melodia? A melodia ela é formada por notas, né? É uma sequência de notas. São notas tocadas individualmente que formam algum tipo de som, né? Um exemplo de melodia seria, por exemplo, aqui, ó. Asa branca. Isso aqui é um exemplo de melodia. Então a gente está apertando notas individualmente em sequência, né? Então, ó. Isso é um exemplo de melodia, um dos pilares da música. O outro exemplo também é o exemplo da harmonia, que é muito importante, que é muito usado, né? A harmonia seria a base da música, né? Então isso aqui seria uma harmonia. Consequentemente, o que eu estou fazendo com a mão direita é o ritmo. É o ritmo que eu vou empregar na música, né? Pode sofrer uma série de ritmos podem acontecer, né? A gente tem muitos ritmos que a gente vai aprender durante as aulas também, tá? Então, só enfatizando, isso aqui é melodia, a gente vai ter o dedilhado, né? Nota por nota. Cada lugar aqui que tu aperta é uma nota, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui é uma nota, isso aqui é outra 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 nota. Isso é a melodia. O acorde já é uma junção de notas. Tu tá vendo que a gente toca várias notas ao mesmo tempo. Quando a gente faz isso, a gente faz um acorde. E para formar uma harmonia, a gente tem que ter esses acordes, tá? E o ritmo vai ser o que a gente vai empregar na mão direita, né? Ou na mão esquerda, dependendo se a pessoa for canhota ou destra. Eu vou ficar com a guitarra aqui perto de mim. Eu tô com meu violão aqui também, tá? Isso se emprega, o que eu tô falando, tanto em violão quanto em guitarra, tá? É a mesma coisa, a gente vai por partes, a gente vai conseguindo por partes, tirando dúvida, para que não fique nenhum tipo de dúvida, tá? Nessa nossa primeira aula. Então, vamos seguindo aqui. Então, a gente tem uma escala chamada de escala cromática, tá? Deixa eu puxar o quadro mais para cá. Aqui, ó, a escala cromática, ela vai ser a junção das notas naturais. Lembra que nota é uma nota só. Ela vai ser a escala cromática, ela vai ser a junção das notas naturais. O que são as notas naturais? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Volta pro dó. Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Isso são notas naturais, né? A escala cromática, além das notas naturais, a gente vai ter os acidentes musicais. O que são os acidentes musicais? São os sustenidos ou bemóis que a gente fala. Por exemplo, depois do dó a gente tem um dó sustenido. Depois do ré a gente tem um ré sustenido. O mi não tem sustenido,
por hora. Em determinadas situações ele tem, mas por hora a gente não vai usar sustenido no Mi, tá? Então, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido. Então, esses são os acidentes musicais. Então, a escala cromática é uma escala onde tem as notas naturais com os acidentes musicais. Então, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi. Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. Volta para o Dó e se repete infinitamente. Isso tem que gravar, porque isso, basicamente, o braço do nosso instrumento, onde a gente vai apertar os dedos, eles são formados por essas notas. Então a gente, por exemplo, aqui a gente tem um Dó. Se a gente for seguindo, ó, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Ou seja, o que eu quero dizer com a escala cromática? Ela vai estar presente em todo o braço do nosso instrumento, tá? Então vamos seguir aqui. Outra escala muito importante que a gente vai usar mais posteriormente para trabalhar com intervalos musicais, para fazer os acordes, para montar os acordes, saber como que eles são montados, as tríades, as tétrades, né, que são acordes com 3 notas. Lembre que um acorde é uma junção de notas. Então tem acorde com 3 notas juntas, né? 3 notas juntas, por exemplo, aqui eu estou fazendo, ó, eu estou fazendo um Dó. Aqui eu tenho 3 notas. Eu tenho um Dó, eu tenho um Mi e eu tenho um Sol. 3 notas que formam um acorde. Eu posso ter acordes com 4 notas, com 5 notas e assim sucessivamente. Isso é uma matéria que a gente vai aprender mais no decorrer das aulas, tá? Lembrando que essa primeira aula é uma aula introdutória. Vamos seguir aqui. Uma coisa muito importante que eu quero que você treine bastante em casa é saber identificar as partes do violão. A gente precisa saber identificar bem as partes do violão para o aprendizado, tá? Então aqui, ó, aqui a gente tem o corpo do violão. Essa parte aqui é o corpo do violão. Aqui seria o tampo, tá? O tampo do violão. Aqui seria o cavalete, onde a gente coloca as cordas, tá? Aqui são as cordas, né? Aqui é o braço do violão, a boca, onde sai o som do violão, certo? O braço do violão ele é dividido em casas, né? Ó, ele é dividido em casas. Para que isso? Para a gente poder dividir as notas. Lembra que eu falei Dó, Dó sustenido, a escala cromática? Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. Isso vai se encontrar em todo o braço. Acontece a escala e se repete, sabe? Todas essas notas a gente vai encontrar no violão, tá? Todas elas, nos braços do violão. Então as casas elas são feitas para que a gente possa encontrar as notas, certo? Aqui a gente tem os trastes, né? Que separam ali, como eu tinha falado. E aqui as tarraxas, onde a gente aperta as cordas do violão, certo? É interessante a gente já saber bem as partes dele, tá? Outra coisa interessante é a forma como a gente coloca o violão. A gente coloca o violão geralmente aqui, ó, na perna direita, tá? Apoia ele na perna direita de uma forma confortável. E a leitura das mãos, ó. A mão direita você vai usar para fazer os ritmos no violão. E a mão esquerda você vai usar para fazer as notas, para fazer os acordes. Então é muito importante saber isso. Então, ó, a mão esquerda que a gente vai fazer os acordes e as notas, ela é dividida em dedo 1, que é o indicador, dedo 2, dedo 3, dedo 4. Tá? Muito importante, porque isso vai auxiliar a gente na hora de tocar, de montar os acordes, de fazer a música, tá? E essa mão, basicamente, a gente vai tocá-la, tá? Então ela pode ser dividida em polegar, dedo indicador, dedo médio e anelar, tá? A gente vai usar basicamente esses 3. Ou, se preferir, você pode usar a palheta, tá? Segurando com o indicador e com o polegar para fazer os ritmos, que também a gente vai aprender mais pra frente. Lembrando que é uma aula introdutória sobre violão e guitarra, tá? Vamos seguir então. Ó,
Agora a gente vai trabalhar especificamente, com a escala diatônica, tá? A escala diatônica é essa escala aqui embaixo aqui, ó. Ó, essa escala aqui, ó. A gente vai trabalhar, é muito importante saber ela, por quê? Porque a gente vai passar a formar os acordes através dela. Então, essa é a nossa primeira aula, mas nas próximas aulas a gente vai se basear nessa escala diatônica, tá? Por que diatônica? Porque ela é formada por 7 notas, tá? Como que existiu essa nota? Como que se deu, né, lá na antiga Grécia, nos povos antigos, por que eles inventaram essa escala? É da seguinte forma. Quando a gente pega o violão, quando a gente coloca, por exemplo, a gente tem que saber uma coisa, tá? Frisar uma coisa muito importante. O violão, ele tem, as cordas, elas têm nomes. Individualmente elas têm nomes, tá? Vou pegar a guitarra porque ela tá ligada aqui, mas tanto faz, tá? A gente tem que saber que todas as cordas têm nomes, então a gente tem que gravar esses nomes. Eu anotei aqui no cantinho, depois eu vou mandar o material com o nome das cordas, ó. Aqui no cantinho, ó. A gente vai sempre encontrar assim, né, nos livros, na internet, para aprender os acordes. As músicas cifradas que a gente vê, elas vêm com os acordes. Aí os acordes são escritos dessa forma. Isso aqui é uma tablatura onde é inserido as cordas do violão, tá? Então, olha só. É escrito de cabeça para baixo, tá? Por exemplo, aqui, ó. A primeira corda do violão, a mais grossa, é a corda Mi. A quinta corda é a corda Lá. A quarta corda é a corda Ré. A terceira corda é a corda Sol. A segunda corda é a corda Si. E a primeira é a corda Mi. Tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar que é uma forma de encontrar as notas, tá? As notas, elas não são escritas da forma como se lê. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Elas são escritas com letras maiúsculas. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou escrever aqui em cima. As cordas do violão, de cima para baixo. Então, de baixo para cima, certo? A gente tem o Mi, né? A gente tem o Lá. A gente tem o Ré. Já vou explicar. A gente tem o Sol, o Si e o Mi. Tá? O que eu quero dizer com isso? Depois eu vou mandar um material junto, tá? Que vai ser mais fácil de entender, porque o quadro não ficou muito bom de entender. De qualquer forma, a gente tem que saber que, por exemplo, aqui, ó, o Dó, ele vai ser representado pelo C. Tá? Isso é uma coisa que tem que gravar. Tem que realmente gravar, estudar e gravar. O Dó vai ser representado pelo C. O Dó sustenido vai ser representado pelo C com o joguinho da velha, né? O Ré vai ser representado pelo D. Tá? Ré sustenido é o D com o joguinho da velha. O Mi vai ser representado pelo E. O Fá vai ser representado pelo F. O Fá sustenido pelo F sustenido. O Sol vai ser representado pelo G. O Sol sustenido pelo G sustenido. O Lá vai ser representado pelo A. O Lá sustenido pelo A sustenido. Pelo A com o jogo da velha. O Si pelo B. E volta sempre pro Dó, tá? Que é o C. Isso aqui é a nossa escala cromática. Lembra, lá no início a escala cromática é todas as notas uma atrás da outra. Só que agora a gente vai focar na escala diatônica, tá? Assim, ó. Na música a gente costuma falar de tons para dividir as notas. As notas, elas são divididas em tons. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma casa, a gente faz a medida através de régua, né? De medidas precisas. Na música a gente usa a medida de tons. Por exemplo, aqui, ó, vou dar um exemplo. Essa nota aqui é a nota Dó, tá? Do Dó até aqui é o Ré. Do Dó até o Ré a gente tem um intervalo de um tom, tá? Ó, do Dó até o Dó sustenido a gente tem um intervalo de meio tom.
Do Dó até o Mi, a gente tem um intervalo de 2 tons, ó. 1, 2, certo? Então, isso tem que treinar muito bem, tá? A gente vai dividir, a música ela é feita através desses tons e semitons. A gente monta escalas, campo harmônico, a teoria musical é feita disso, tá? É uma forma da gente encontrar determinadas situações na música. Então aqui, a escala diatônica eu falei que é dividida em 7 notas. A gente vai precisar muito dela para fazer os acordes. Os primeiros acordes que vocês vão tocar, tá? Então, eu quero que você entenda, simplesmente não faça por fazer, mas entenda por que a gente formou o acorde daquela maneira, né? Porque ele é formado daquela maneira. Então, o que acontece? Na escala diatônica, ela foi formada, ela tem uma fórmula, né? Ela foi feita da seguinte maneira. A divisão dela é tom, tom, semitom, tom, tom, tom. Isso faz a gente saber que, por exemplo, aqui, ó, tom, tom, semitom, tom, 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 tom. A gente consegue montar a escala maior de Dó através dessa fórmula. Tom, tom, semitom, tom, tom, tom. Não precisa se preocupar com isso agora, tá? Isso eu tô te falando porque é como é montada os acordes que a gente vai aprender a tocar. Mais pra frente a gente vai focar novamente nisso. Então você tem que saber que para formar os acordes a gente tem que formar as escalas maiores ou menores, mas no exemplo aqui a gente está focando em escalas maiores. Então, para formar essa escalinha aqui, o que é uma escala? É uma junção de notas. Para formar essa escalinha aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ou a gente pode ir na mesma corda, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Isso é a escala maior de Dó, tá? Eu vou adentrar nesse conteúdo mais pra frente, tá? Eu tô dando uma introdução nessa primeira videoaula, nossa primeira aula. As próximas 9 aulas elas vão ser bem específicas, focando em coisas bem específicas. Isso é uma introdução de muito conteúdo que existe na teoria musical, que nesse curso a gente vai tentar trazer um pouco mais resumido, um compilado, tá? Então essa aula introdutória é para isso. Tá? Eu quero duas coisas para essa aula, tá? Eu quero que você pegue o violão, sua guitarra, violão, saiba identificar as partes do violão, segure o violão corretamente, tá? Eu quero que principalmente eu quero que tu pegue a escala cromática aqui, ó. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Eu quero que tu pegue essa escala aqui, tá? A escala cromática, e tu consiga associar que o C é o Dó, o C sustenido é o Dó sustenido, o D é o Ré, o D sustenido é o Ré sustenido e assim por diante, tá? Eu vou mandar o material em PDF pelo WhatsApp, pelo e-mail, e eu quero que você associe isso. E outra coisa que eu vou querer também é que você associe o nome das cordas, tá? Do violão. Lembra que eu falei? A corda mais grave é a corda Mi, que pode ser falada como E. A quinta corda é o Lá, que é chamada de A. A quarta corda é o Ré, que é chamada de D. A terceira é o Sol, que é chamada de G. A segunda é o Si, que é chamada de B. E a primeira é o Mi, que é chamada de E, tá? Então a gente tem dois Mis, Mi maior, né? No violão, ó. Mi, a corda de cima, ela é igual à corda de baixo. Tá? Isso é fundamental. Então eu quero que tu faça isso, tá? Grave bem o nome das notas, que isso vai ser fundamental para a gente formar os acordes e sair tocando depois, tá? Consequentemente com isso, para a gente finalizar a nossa primeira aula, tá? Eu vou dar um exercício. De melodia. Lembra? Melodia, harmonia, ritmo. A harmonia é isso aqui, ó. O primeiro exercício da gente vai ser um exercício de harmonia.
tá? Eu vou passar esse exercício também por PDF. Ele vai ser passado numa tablatura. Lembra o que é a tablatura? A tablatura é como se fosse o braço do violão aqui, ó. Como se fosse o braço do violão. Eu esqueci de colocar os esquinhos que são os trastes aqui, ó, que dividem as casas. Ó. Digamos que aqui é a primeira casa do violão, da guitarra. Aqui é a segunda casa. Aqui é a terceira casa e assim por diante, tá? Então eu quero que tu saiba interpretar uma tablatura que eu vou mandar por PDF para você. E consequentemente eu já vou mandar um exercício com ela, tá? Como que a gente vai interpretar a tablatura, tá? A gente vai interpretar da seguinte maneira. Por exemplo aqui, ó, o exercício que eu vou passar para vocês é esse exercício que eu toquei no início da aula, que é basicamente a música do Asa Branca, a melodia, essa aqui, né? Ó. A gente vai aprender isso, tá? Eu vou passar o PDF dessa tablatura por e-mail ou por WhatsApp, tá? E como é que a gente vai ler essa tablatura? A gente tem que aprender a ler essa tablatura. Então esse vai ser o exercício da nossa aula hoje, tá? Ó. Vamos pegar o seguinte. Lembra que os dedos da mão esquerda são divididos em dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4, né? A gente vai começar o exercício aqui na casa 5. Ó, na casa 5 do violão, na segunda corda, na corda Si. Tá? A gente vai tocar essa nota aqui. Na tablatura, isso vai ser representado da seguinte maneira. Ó, 1, 2, 3, está na quinta casa, né? Eu vou fazer menorzinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na quinta casa. Lembra que é de cima para baixo, né? Então, na segunda casa aqui. Aí você vai tocar, pode ser o dedo 2, na casa 5, corda 2. Você vai tocar, pode ser com a palheta ou com os dedos. Tá? Na sequência, tu vai tocar na casa 7, dedo 4. E depois, dedo 1 na casa 4, primeira corda. Eu quero que tu aprenda só esse primeiro trechinho, tá? Como que é representado a leitura da tablatura para te entender? Ela vai ser representada da seguinte forma. Ó. Eu vou mandar por PDF, mas a tablatura você vai ler da seguinte maneira. Ó. Aqui a gente tem as cordas do violão. Ó. Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Então, de baixo para cima, como eu falei. Aí o que são esses numerozinhos? Isso são as cordas que tu vai tocar. Por exemplo, aqui, ó, 0. 0, tu vai tocar a corda Mi solta. 1, o que significa 1? Tu vai tocar na primeira casa, na primeira corda. 3, 3, tu vai tocar na terceira casa, na corda 1 e na corda 2. 5, tu vai tocar na casa 5, né? Na casa 5, na primeira corda. 5 na casa 2. 5 na corda 2. Na casa 5. Vai tocar dessa maneira. Tá? Então, eu quero que tu pegue esse exercício do Asa Branca, tá? Eu vou mandar duas coisas, então, pra gente finalizar a aula hoje, eu vou mandar duas coisas. Eu quero que tu entenda, de fato, como que as notas são chamadas, né, pelas letras, que o Dó é o C, que o Ré é o D, eu quero que tu grave isso. E eu vou te mandar uma tablatura, né, que são as cordas escritas, o braço escrito, com o exercício do Asa Branca, a musiquinha do Asa Branca, tá? E tu vai tentar reproduzir isso, tá? Tu vai tentar reproduzir, tu pode reproduzir com a palheta, com os dedos, eu quero que tu reproduza,
grave um vídeo e me manda. A gente vai começar as nossas aulas tratando de melodia, tá? Isso que você está fazendo é uma melodia. Na sequência, na segunda aula, a gente já vai entrar para a questão harmonia. A gente já vai aprender um pouco de ritmo e harmonia.